Olá, uma das questões envolvendo dívidas é o consumismo. Eu gostaria que você acompanhasse essa matéria e você vai entender como o consumismo tem afetado muitas famílias por causa das dívidas. Quem não curte uma novidade, hein? Uma comprinha de algo especial até melhora o nosso dia. Um presente, aquela roupa que se encaixa perfeitamente, ou até mesmo aquele sonho de consumo. São muitos os adereços que as pessoas cobiçam. Minha autoestima vai lá no teto. É aquilo que falam, né? A gente não compra produto, compra necessidade, né? Mas será mesmo que tudo que compramos é necessário? Algumas pessoas acabam passando do limite, não apenas do cartão de crédito, mas sim o controle de um consumo comum para algo exagerado. Mais de 6 milhões de brasileiros são compradores compulsivos. Mas o prazer para gastar pode ser um perigo para a saúde e para o bolso. Eu entrava e comprava 5 blusas iguais em cores diferentes. O cantor, conhecido como Rodrigo Príncipe, também diz ser um consumista. Para sair daquilo era um empréstimo no banco, que eu ia adquirir mais uma dívida ou desfazer de algum bem material grande e tal. Há quem diga que a saída sejam as compras. É o caso da Alexa, que não aguenta ficar sem fazer uma comprinha. Minha saída são as compras. Se eu tô de TPM, eu tenho que pelo menos entrar no site e comprar alguma coisa. Nem que seja assim, uma coisa pequena, uma capa de celular, eu tenho que comprar. Porque aí eu me sinto bem, sabe? Dá aquele sentimento de satisfação, consegui, comprei. Como não passar dos limites? E quando esse vício se torna uma dependência? Famílias são destruídas, há quem gaste até o que não tem e acaba fazendo dívidas atrás de dívidas, o que acaba tirando a paz de muitos. Chegava no fim do mês, algumas vezes, eu não sabia, cadê meu salário? Era a conta de pagar o cheque especial, né? Eu gastava o cheque especial, gastava o meu salário e gastava o cartão de crédito. Mas saiba que para esse problema tem uma solução. Esse tipo de problema é um problema de origem emocional, um vazio. A pessoa tenta preencher este vazio através do consumismo e isso tem gerado muitos problemas para muitas pessoas. Quem sabe você é aquela pessoa que hoje se encontra assim. Você se encontra devendo a bancos, a lojas, inadimplente, você sujou o seu nome, por causa disso você não consegue conquistar nada, avançar na vida. Mas tudo isso pode mudar. Não apenas esse problema de consumismo, não só o problema das dívidas, mas qualquer outra situação adversa que você vem enfrentando na sua vida profissional. Você sabe, o texto sagrado diz que Jericó era a primeira cidade a ser conquistada na Terra Prometida. E Jericó estava cercada por muralhas espessas e enormes, intransponíveis. Mas Deus deu uma direção, deu a palavra a Josué e ele e os seus homens obedeceram-na. Não olharam para a gravidade do problema, para o problema em si, mas colocaram a sua fé, fixaram a sua fé, o seu foco na palavra de Deus, obedeceram-na, agiram e as muralhas então caíram por terra. É o que Deus quer fazer na sua vida. Deus, ele quer fazer com que essas muralhas que estão entre você e as suas vitórias caiam por terra. Nós temos feito isso, esse clamor, às segundas-feiras, na corrente da prosperidade com Deus. Daqui a pouquinho eu falo melhor a esse respeito. Eu quero que você conheça agora a história do Jácio Edno. Veja como estava, quais eram as muralhas e como está a vida dele hoje, firmando um pacto com Deus. Me chamo Jácio Edno da Silva. A minha vida sempre foi, desde pequeno, de sofrimento. Me recordo que desde pequeno eu morava no Nordeste. Meu pai veio em busca de uma vida mais tranquila, uma vida mais próspera para sair da situação que a gente estava. E 6 meses depois ele está aqui, ele trouxe a gente, trouxe eu, meus irmãos, éramos em 7 no total. E trouxe minha mãe, meu avô. E quando a gente chegou aqui, a expectativa era de uma vida melhor, uma vida mais próspera, uma vida pelo menos um pouco diferente do que a gente vivia no Nordeste. E a realidade foi outra.
né? Meu pai, eu acredito que ele deu o melhor dele. Ele, nesses 6 meses que ele esteve aqui, ele alugou uma casa de 2 cômodos. Então veio todo mundo para essa casa de 2 cômodos. Era uma loucura, porque era colchão espalhado por toda a casa, alguns dormiam em cima de cobertor, era uma vida muito difícil, né? E a miséria que nós vivíamos no Nordeste, a situação difícil, precária, ela continuou aqui. Quando viemos morar nessa casa de 2 cômodos, eu me recordo que, além da situação ser muito precária e difícil, pelo menos ali 1 ou 2 vezes por ano, em épocas de chuva aqui em São Paulo, a casa que eu morava dava enchente. Então, a situação já era difícil. Pouco alimentos que nós tínhamos, roupas que nós tínhamos, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano era levado pela enchente. Então, perdíamos os alimentos, perdíamos colchão, e aí é que a gente necessitava mais ainda do homem, necessitava mais ainda das pessoas para a gente conseguir se reerguer. Na época eu estava com depressão, eu tinha desejo de morte, porque eu não via saída. Eu cheguei na Igreja Universal nessa situação, na miséria, no fundo do poço, devendo para um monte de gente, passando necessidade, com a vida muito limitada, alimento muito limitado, tudo muito regrado, dependendo dos outros. E ouvindo a palavra de Deus, eu decidi fazer um pacto. Foi aí que a coisa começou a mudar, depois desse pacto com Deus. Deus deu uma direção para mim ser empresário. Eu tinha que parar de trabalhar para os outros, de enriquecer os outros e passar a olhar para mim, para a minha vida, para a transformação da minha vida. E a coisa começou a mudar. Eu sempre orava a Deus pedindo para Deus me dar uma ideia. E Deus me deu. Deus me deu uma direção naquilo que eu sabia, que eu dominava. E eu já tinha feito alguns trabalhos em construção civil, na área de arquitetura, e eu dominava a parte de acabamentos. E aí Deus deu a direção para mim abrir uma empresa nessa área. Então hoje eu tenho a empresa, eu tenho uma fábrica de revestimentos, eu tenho também uma distribuidora desse mesmo revestimento e nós distribuímos ele hoje para todo o Brasil. São mais de 15 estados que eu distribuo o meu produto. A vida ela tem se transformado. Mês após mês existe um crescimento. Nunca um mês é igual ao outro que passou. Tem sempre um crescimento. E Deus vem sempre abrindo novas portas. Para quem morava numa casa ruim, de 2 cômodos, tumultuada, cheia de gente, hoje eu vivo muito bem, numa casa maravilhosa. Hoje, além disso, tenho uma vida, outras áreas também foram abençoadas com esse pacto. Eu tenho um casamento excelente. Sou casado com a mulher de Deus, uma esposa maravilhosa. E a minha casa hoje é de paz, é de lar, não passo mais necessidade, não passo mais fome, comemos bem, muito bem. Hoje nós nos alimentamos do melhor que a terra pode dar, nós comemos em restaurantes muito bons. Hoje não me lembro o dia que minha esposa me pediu alguma coisa e eu falei para ela que eu não tinha condição de dar. Para quem vivia mendigando, hoje eu sou empresário. Eu tenho uma empresa, eu tenho excelentes colaboradores que Deus colocou no meu caminho, funcionários ótimos, tenho carros da empresa e vivo uma vida abençoada. Eu fiz um pacto com Deus, saí da miséria e fui para a prosperidade. Tá vendo? Você entende a importância de um pacto com Deus? E não é só na área profissional. Profissionalmente, o Jácio está caminhando, está crescendo, mas ele é bem casado, tem paz, tem alegria, tem a presença de Deus. Isso é prosperidade com Deus. E nesta segunda-feira agora, nós aguardamos por você. Eu te convido, lhe convoco a vir lutar, sabe? A dar as mãos com Deus, a fazer uma aliança, um pacto com Deus e com certeza você vai sair dessa situação que você vem enfrentando. 6 horários, 6 opções de reunião. 7 da manhã o primeiro horário, depois às 10 da manhã.
ao meio-dia, 15 horas, às 18 horas em especial e também especialmente 7h30 da noite, na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Você é o nosso convidado todo especial, você lojista, empresário, você empregado, está desempregado também é o nosso convidado, você que trabalha com vendas na área da beleza, da educação, na área de comunicação, na área de esportes, você que trabalha com exportação, importação, você que quer abrir um próprio negócio, você que quer afirmar com Deus um pacto para que as coisas venham caminhar. Porque entenda, tudo tem o lado espiritual. E se você, sabe, não unir a sua fé com Deus, se você não der as mãos com Deus, espiritualmente falando, você acaba lutando muito, trabalhando muito, se cansando, se aborrecendo, se estressando e a coisa não vai para frente. Então, nesta próxima segunda, mais um clamor para a queda das muralhas. Muitas pessoas têm buscado a conquista de um emprego, limpar o nome, uma empresa restabelecida, um novo automóvel, uma nova casa, mas nada tem dado certo. Sempre um problema se põe de pé e faz com que os planos e projetos fiquem parados no tempo. As muralhas de Jericó aparentemente paravam os planos de Israel em conquistar a terra prometida, mas não os planos de Deus. Talvez você passou um ano repleto de derrotas até aqui, e cada passo que tentou dar para frente se levantou uma muralha. Mas assim como o povo de Israel, que pela direção de Deus deram 13 voltas, resultando na queda da muralha, o que tem te impedido de prosperar também cairá por terra. Às segundas-feiras, da queda de todas as muralhas, onde as promessas de Deus se cumprirão em sua vida. Tá vendo? Então, as muralhas caindo, você avança. As muralhas caindo por terra, você conquista. Você sai dessa situação que você se encontra. Portanto, há quanto tempo você acompanha a nossa programação? Há quanto tempo você vem ensaiando vir a corrente da prosperidade com Deus? Chegou a hora de você agir, chegou a hora de você se revoltar, não contra as pessoas, mas contra a sua situação. Entender que a palavra de Deus, ela promete a mudança da sua vida. Está escrito, por exemplo, como pensei sucederá, como determinei se efetuará. Então, à medida que você faz um pacto com Deus, obedece à palavra de Deus, então aquilo que você determina acontece. As muralhas têm que cair. Você não pode aceitar essa vida de perdas, de aborrecimento, de derrotas. Você é aquela pessoa que tem perdido o prazer de trabalhar, você perdeu a autoestima naquilo que faz, então não aceite mais isso. Aguardamos por todos vocês. Temos o estacionamento gratuito em nossa Catedral da Fé, no nosso Templo Maior, aqui na Mauro Ramos, 1310. Segunda-feira você vem no seu vídeo, 6 horários à sua inteira disposição, tá certo? Vamos agora a alguns resultados do que tem acontecido então na corrente da prosperidade com Deus, nesse grande pacto com Deus. Qual o nome do senhor? É Sid Clay. Seu Sid Clay, qual a vitória do senhor aqui no pacto com Deus? Então, quando eu cheguei aqui no pacto, né, alguns anos atrás, a minha vida estava toda destruída. Né? Eu tinha um comércio, a gente tinha um comércio e falido, totalmente endividado, sem a mínima condição, devendo agiotas, devendo banco, as contas todas atrasadas, sem perspectiva nenhuma de mudança. Foi assim que eu cheguei. Os caminhos todos trancados, sem perspectiva. Sim, tinha aquela vontade de reverter aquela situação, mas não conseguia. Não conseguia mesmo. Fiquei alguns anos assim, totalmente endividado, nome sujo, nome da empresa também quebrada. Aí bate o desespero. Desespero, cobrança, né? Não ter de onde tirar e não via perspectiva nenhuma de mudança. E como está agora, seu Sid Clay, fazendo pacto com Deus, aliança com Deus? Então, aí eu vim, ouvi a palavra de Deus, comecei a colocar em prática, fiz uma aliança, um pacto com Deus e as coisas começaram a mudar. Então, hoje é totalmente diferente, né? Aquele comércio, aquela empresa que era quebrada, hoje, graças a Deus, está restaurada. A gente conseguiu adquirir muitas coisas. Temos hoje aluguéis, temos sítio, temos carros e
sempre fiel ao pacto, né? Botando Deus sempre em primeiro lugar. E ao decorrer dos anos, as coisas, houve uma mudança, né? Houve uma mudança da água para o vinho. Passo a passo as coisas começaram a mudar, então. Sim, não é um passe de mágica, né? Perseverança, com luta, obediência, sempre segunda-feira aqui no Pacto. Sempre, colocando sempre a vida espiritual em primeiro lugar, né? Recebendo a direção de Deus e lá fora colocando em prática. Então as coisas vão mudando, as coisas vão se acertando, as dívidas foram pagas, a gente conseguiu adquirir muitas coisas e continua adquirindo, né? Não é uma bênção que aconteceu, é uma vida que vai prosperando, né? É uma prosperidade com Deus, né? Graças a Deus. Porém, a maior prosperidade, a maior felicidade é a paz, é o Espírito Santo. Como eu falei, né? Começa com o Espírito Santo, né? É a pessoa se entregar por inteiro no altar. Porque não é só o dinheiro é uma consequência de uma vida que a pessoa tem com Deus. Isso que faz a diferença. Karen, qual foi o resultado alcançado vindo às segundas-feiras? Vindo às segunda-feira, eu pedi que Deus abrisse uma porta de emprego para o meu filho e agora ele vai começar a trabalhar essa semana. Abriu uma porta muito boa de emprego para ele e olha que ele não fez nem 18 anos ainda. E ele estava parado há quanto tempo? Ele sempre fazia uma coisinha aqui ou outra, mas estava parado já há muito tempo. E Deus abriu essa porta. E quando eu cheguei na igreja, pastor, eu devia 7 agiotas. Então, eu sou empreendedora, eu trabalho no ramo da área de beleza. E por conta dessa dívida, eu tive que entregar meu espaço e ir para dentro de uma garagem. E a garagem era um lugar que não era apropriado para mim trabalhar. Então, Deus honrou, me fez pagar essas dívidas. E daí, agora, ele abriu uma porta, me levou para um lugar bem bonito, maior, espaçoso, maravilhoso. Quer dizer, Deus lhe restituiu e, além disso, ainda abriu as portas para o trabalho para o seu filho. Abriu a porta para o trabalho e o local que eu estou trabalhando hoje é muito melhor do que o primeiro. Vale a pena vir segunda-feira? Sim, senhor. Que Deus abençoe sua vida, Karen, muito mais vai acontecer. Deus abençoe. Seu nome? Valdir. Valdir, vitória aqui no Pacto com Deus. Olha, cheguei desesperado, desempregado, devendo agiota e aluguel atrasado. Nós tínhamos um comércio, falimos e tive que vender a casa de meus pais para pagar a dívida e ficou o restante da dívida. Cheguei naquela palavra que a primeira palavra que o Senhor deu hoje. Se você pensa que tem um problema grande, grande é Deus. E foi essa palavra que fez eu virar o jogo. Porque eu cheguei desesperado, então não tinha saída para mim aos meus olhos. Cheguei aqui e me mostraram que Deus era grande. Daí comecei minha caminhada na fé. Consegui saldar a dívida, não moro mais de aluguel e hoje temos o nosso próprio comércio. Hoje abençoado. Então, transformou da água para o vinho. A palavra de Deus se cumpriu. Se cumpriu na minha vida. Amém. Deus é grande. Muito. Tá vendo? As pessoas estão vencendo, muralhas estão caindo, estão prevalecendo. Deus tem honrado a fé daqueles que têm o buscado, que têm firmado com Ele um pacto. Por esta razão, se organize, se programe, escolha um dos 6 horários. Você tem pela manhã, à tarde, especialmente os horários principais, 18 horas, o Bispo Jean estará realizando essa reunião e nós vamos estar juntos. Estarei com você às 7h30 da noite, na Avenida Mauro Ramos, 1310, em Florianópolis. Você, com certeza, tendo a direção de Deus, você vai saber o que fazer, você vai saber como reagir, como agir diante das situações e Deus então vai trabalhando na sua vida. A Michele também, hein? A Michele estava com muitos problemas, as suas vendas paradas, mas quando veio para a corrente da prosperidade com Deus segunda-feira, firmou um pacto. Veja o que aconteceu. Qual o seu nome? Michele. Michele, qual foi o resultado alcançado através do pacto com Deus segunda-feira? Eu sou corretora de imóveis, aí alguns meses eu não estava sem vender. Aí vindo toda segunda-feira, praticando a fé, usando a fé. Aí teve uma segunda-feira que o senhor falou assim, ó, se ainda não aconteceu, porque alguma coisa você tem para aprender. Eu falei, tá bom. Se tinha alguma dúvida ali, eu já não tinha mais dúvida, porque ali eu saí tranquila daquela segunda-feira. Eu não tinha nenhum cliente para fechar, os clientes que eram para fechar, sei lá, sumiram, desistiram. E na segunda-feira que o senhor determinou que nós teríamos um testemunho na próxima segunda-feira, eu falei, agora é a minha vez. Aí um cliente no meio da semana me ligou e disse, Michele, eu vou estar indo em Florianópolis no sábado, mas eu não vou comprar nada, eu só estou indo olhar apartamento. Eu, beleza.
Aí ele veio no sábado, a gente olhou os apartamentos no sábado, no domingo ele falou assim, vou fazer uma proposta porque eu gostei muito de um apartamento que a gente olhou. Na segunda-feira, de manhã, eu recebi o resultado de que a campanha que eu ofereci para ele se encerrou. Então, assim, para dar errado, né? Aí eu tive que comunicar ele que a campanha tinha se encerrado, ele ficou muito revoltado e não quis falar comigo. Aí, na terça, era 10 horas da noite, ele mandou a proposta. Eu vou mandar a proposta porque a gente vai conseguir. A gente mandou a proposta na terça, a consultora aprovou a proposta da forma que ele queria, do jeito que ele queria. Foi um imóvel de 4 milhões e 100 que ele comprou. Já fechou o negócio, já deu tudo certo. Aí, nessa campanha, nós tínhamos direito a ganhar uma premiação, que seria uma viagem. Como passou, eu não teria direito, né? Aí, semana passada, eles entraram em contato comigo e falaram que eu ganhei também uma viagem por causa da campanha. Aí, essa semana, uma outra cliente que também visitou um imóvel comigo há umas semanas atrás, ela falou comigo, Michele, aquele imóvel está disponível ainda? Está disponível. Então, eu vou fechar também contigo esse apartamento, vou comprar. Ela já tinha comprado um apartamento comigo, fechou hoje, estava com o contrato já em mãos. Já. Em 2 semanas, a gente fechou ali 7,5 milhões de contrato assinado. Há quanto tempo, mais ou menos, dona Michele, a senhora vinha aí nessa batalha? Que era uma verdadeira batalha espiritual, né? Sim. Eu vendi um imóvel de alto padrão no início do ano e depois eu não vendi mais. Aí ficou naquela luta. Era contrato para assinar, não assinava e não dava certo. Sempre o quase, né? Sempre o quase. Mas determinou, Deus honrou e além do que já havia acontecido, essa semana já teve outra resposta. Outra resposta e só vitória. E vai vir muito mais, pode ter certeza. Bem forte para o nosso Deus. Deus é contigo. Você está vendo? O quase foi vencido. Chega de quase. Você que está esbarrando no quase, sempre perto da vitória, nunca acontece. Aquela sensação que está próximo, mas você não toma posse, isso vai mudar. Segunda-feira, então, a próxima segunda, estaremos com você, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, 18 horas. Bispo Jean estará às 18 horas e nós estaremos juntos às 19h30, na Avenida Mauro Ramos, 1310, determinando a queda das muralhas. Sem dúvida alguma, você há de vencer, tá certo? Bem, e este mês de novembro é o mês do sagrado. Nós estamos, então, aprendendo a respeito deste tema e você sabe que Deus é sagrado, o nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus, a família, pai, mãe, casamento, enfim, quando você entende o valor das coisas sagradas, tudo isso aponta para Deus e Ele vai se manifestar na sua vida. Eu fico por aqui com a minha participação, aguardamos por você então nessa próxima segunda-feira. Você sabe o que é algo sagrado? Tudo que é sagrado possui características de alto respeito e consideração, e é muito bem tratado por quem tem consciência disso. A exemplo da família, o casamento e principalmente Deus. Mas atualmente o que temos visto é cada vez mais o desprezo por aquilo que deveria ser tratado com santidade. E como resultado desse desprezo, vemos na sociedade a imagem da desordem e sofrimento. Quando se perde a consciência do sagrado, se perde também a proximidade com Deus. Mas aqueles que tratam a Deus com honra e reverência são honrados por Ele, mostrando com uma vida plena o resultado de considerá-lo acima de tudo. Em novembro, o mês do sagrado. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Ou em uma Universal mais próxima de você. Encontre o templo mais próximo acessando o nosso localizador, universal.org/localizar.